Temos falado muito livremente durante esta última semana de vitórias gloriosas, de sucessos brilhantes, de cercos e de invasões. Pouco sabemos qual é a terrível realidade da qual nos gabamos. Poderiam nossos olhos contemplar uma vez a tomada de uma cidade, o saque de uma vila, a pilhagem dos soldados, os atos bárbaros de fúria, quando o sangue está em alta e a longa demora enlouqueceu suas almas. Poderíamos ver os campos saturados de sangue e encharcados de sangue coagulado, poderíamos passar uma hora entre os cadáveres e os moribundos, ou se pudéssemos apenas deixar o barulho da batalha e o barulho das armas chegarem aos nossos ouvidos, não nos alegraríamos tanto, se tivéssemos algo de companheirismo pelos outros, bem como por nós mesmos. A morte de um inimigo é para mim uma causa de arrependimento, bem como a morte de um amigo. Não são todos meus irmãos? E Jesus não me disse isso? Não somos todos feitos de uma só carne? E não fez Deus de um só sangue todas as nações que habitam a face da terra? Então, quando ouvirmos sobre inimigos massacrados e milhares que caíram, deixemos de nos alegrar com a morte deles. Isso revelaria um espírito totalmente inconsistente com a religião cristã, mais parecido com o maometismo ou com as doutrinas ferozes de Buda, mas nem um pouco compatível com as verdades do Evangelho do Deus glorioso. E, no entanto, com tudo isso, longe de mim conter qualquer alegria que esta nação possa experimentar, agora que espera que o incubus da guerra possa finalmente ser removido. Batam palmas, ó bretões! Alegrem-se, filhos de Albion! Há esperança de que suas espadas ainda possam ser embainhadas, que seus homens não sejam ceifados como grama diante da foice, que a desolação de seus lares agora seja estagnada, que o tirano seja humilhado, e que a paz seja restaurada. Com essa visão disso, que nossos corações saltem de alegria, e cantemos a Deus que nos deu a vitória, regozijando que agora as feridas da terra podem ser estancadas, que seu sangue não precisa mais fluir, e que a paz pode ser estabelecida, confiamos em uma base duradoura. Essa, eu acho, deve ser a visão cristã disso. Devemos nos alegrar com a esperança de coisas melhores, mas devemos lamentar sobre a morte terrível e a carnificina terrível, cuja extensão ainda não sabemos, mas que a história escreverá entre as coisas negras. Minha oração sincera é que nossa brava soldadesca possa se honrar tanto pela moderação na vitória, quanto pela resistência à privação e pelo velório no ataque. Não tenho mais nada a dizer sobre esse assunto, estou prestes a me voltar para um tipo diferente de cerco, outro tipo de saque de cidades. Jerusalém pecou contra Deus, ela se rebelou contra o Altíssimo, criou para si deuses falsos e se curvou diante deles, e quando Deus a ameaçou com castigo, ela construiu ao seu redor fortes ameias e bastiões. Ela disse: estou segura e protegida. Embora Jeová tenha ido embora, confiarei nos deuses das nações. Embora o templo esteja derrubado, ainda assim confiaremos nestes baluartes e fortes fortificações que erguemos. Ah, diz Deus, Jerusalém, eu te castigarei. Tu és meu escolhido, portanto eu te castigarei. Reunirei homens poderosos e falarei com eles, eu os ordenarei que venham a ti, e eles te visitarão por estas coisas. Minha alma será vingada de uma nação como esta. E ele convoca os caldeus e os babilônios, e diz àqueles homens ferozes que falam em linguagem grosseira, subam aos seus muros e destruam, mas não façam uma destruição total, tirem as suas ameias, pois não são do Senhor. Assim, Deus usou homens perversos para serem seu flagelo para castigar uma nação ainda mais perversa, que ainda era objeto de sua afeição e amor. Esta manhã, tomarei meu texto e o abordarei de 4 maneiras, para diferentes classes de homens. Primeiro, penso que isso pode ser dito por Deus sobre sua igreja. Subam contra ela, diz ele aos seus inimigos, tirem suas ameias, pois elas não são do Senhor. Isso também pode ser dito a muitos cristãos. Deus frequentemente ordena que problemas e inimigos subam contra os cristãos para tirar suas ameias que não são do Senhor. Isso também pode ser dito ao jovem convertido que está confiando em si mesmo e ainda não foi humilhado. Deus diz às dúvidas, aos medos, às convicções e à lei, subam contra ele, não façam um fim completo, tirem suas ameias, pois elas não são do Senhor. E isso também será dito finalmente ao pecador impertinente, que, colocando sua confiança em sua própria força, espera, juntando mão com mão, ficar impune. Deus dirá, finalmente, aos seus anjos, subam contra ela.
No entanto, no último caso, ele alterará a próxima frase: faça uma destruição completa, tire as suas muralhas, pois elas não são do Senhor. E, primeiro, então, considerarei este texto como falado a respeito da igreja. Deus frequentemente diz aos inimigos da igreja: subam contra ela, mas não tirem suas muralhas, pois elas não são do Senhor. A igreja de Deus gosta muito de construir muros que seu Deus não sancionou. Ela não se contenta em confiar no braço de Deus, mas adicionará a isso alguma ajuda estranha que Deus abomina totalmente. Bonito em situação, a alegria de toda a terra, é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Como as montanhas estão ao redor de Jerusalém, assim é Deus ao redor de seu povo, desde agora, para sempre. Mas seu povo não se contenta com Deus estar ao redor deles, eles buscam alguma outra proteção. A igreja tem ido muito frequentemente ao rei Jareb em busca de ajuda, ou ao mundo em busca de auxílio, e então Deus disse aos seus inimigos: subam contra ela, mas não façam uma destruição total, tirem suas ameias, pois elas não são do Senhor. Ela não as terá. Eu sou sua meia. Ela não terá nenhuma outra. O primeiro que posso mencionar é este. A Igreja de Deus às vezes procurou fazer do governo suas ameias. Havia uma igreja antigamente em Roma, uma igreja santa e piedosa de Deus, cujos membros adoravam e se curvavam diante do Deus de Israel. Mas um certo monarca astuto chamado Constantino, que acreditava que se ele se tornasse cristão, ele deveria assim garantir o império mais firmemente para si mesmo, e derrubar vários outros comandantes que foram ajudados pelos padres para atingir seus próprios fins e promover sua própria honra, finge ter uma visão nos céus, e professa se tornar um cristão, se torna o chefe da igreja e líder dos fiéis. A igreja caiu em seus braços, e então o Estado e a igreja se tornaram aliados. Qual foi a consequência da Igreja de Roma se aliar ao Estado, porque ela se tornou uma massa corrupta de impureza, uma desgraça para o mundo que quanto mais cedo o último vestígio dela for varrido, melhor. Isto foi porque ela construiu baluartes que não são do Senhor, e Deus disse aos seus inimigos: subam aos seus muros. Sim, sua apostasia é agora tão grande, que sem dúvida, o juiz de toda a terra fará um fim completo dela, e a profecia do Apocalipse será cumprida. Portanto, suas pragas virão em um dia, morte, e luto e fome, e ela será totalmente queimada com fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Existem verdadeiras igrejas protestantes de pé agora que fizeram alianças profanas com governos. Cristo testificou: meu reino não é deste mundo, e ainda assim eles se agacharam aos pés de reis e monarcas. Eles obtiveram dotações e concessões estatais, e assim eles se tornaram altos, poderosos e honrados, e eles riem daquelas igrejas puras que não cederão e cometerão fornicação com os reis da terra, mas que se destacam pela supremacia real do Salvador, e olham somente para Cristo como a cabeça da igreja. Eles nos aplicam os epítetos de cismáticos, dissidentes e coisas do tipo, mas eu acredito que Deus ainda dirá de cada igreja estatal, seja a igreja da Inglaterra, Irlanda, Escócia ou de qualquer outro lugar: subam sobre seus muros e destruam, mas não façam um fim total, pois há milhares de homens piedosos em seu meio, tirem suas ameias, pois elas não são do Senhor. Mesmo agora vemos uma agitação em todo o mundo para tirar essas ameias. Os homens santos e piedosos na Igreja da Inglaterra se multiplicaram surpreendentemente durante os últimos anos. É agradável ver a grande melhoria no estabelecimento. Eu acho que nenhuma classe de cristãos fez avanços mais rápidos na reforma do que eles. Eles têm uma agitação em seu meio e estão dizendo: por que deveríamos estar sob o governo por mais tempo? Há muitos clérigos que disseram: não temos nenhum desejo por esta união, ficaríamos felizes em nos afastar de todo o controle do Estado. Eu me pergunto se eles não fazem isso e seguem suas convicções. Eles estão dizendo: tirem suas ameias, elas não são do Senhor, e se eles mesmos não as tirarem, estamos avançando lentamente, e, com a ajuda do céu, tiraremos suas ameias para eles um desses belos dias. E eles acordarão e descobrirão que as taxas da igreja e os dízimos cessaram, que eles devem se levantar ou cair, que a igreja de Deus é forte o suficiente para se manter sem governo. Será um dia feliz para a igreja da Inglaterra, Deus a abençoe. Eu a amo, quando essas ameias forem derrubadas, quando a última pedra do patrocínio do Estado for jogada, quando a ajuda desnecessária de reis e príncipes for recusada.
Então ela sairá como uma igreja gloriosa, como uma ovelha da lavagem. Ela será a honra de nossa terra, e nós que agora estamos afastados dela teremos muito mais probabilidade de cair em seu seio, pois seus artigos são a própria medula da verdade, e muitos de seus filhos são os excelentes da terra. Ó, anjo, logo sopre sua trombeta de guerra e dê o comando. Subam sobre seus muros, não façam um fim completo. Ela é uma das minhas igrejas, tirem suas ameias, elas não são do Senhor. Ele não tem nada a ver com tal ameia, ele a odeia completamente, a aliança de Estado é detestável para o Deus de Israel, e quando os reis se tornarem verdadeiros pais amaceiros, eles de outra forma fornecerão o ouro de Sabá e a oferta voluntária de sua piedade. Ele odeia isso completamente, a aliança estatal é detestável para o Deus de Israel, e quando os reis se tornarem verdadeiros pais adotivos, eles, de outra forma, fornecerão o ouro de Sabá e a oferta voluntária de sua piedade. Ele odeia isso completamente, a aliança estatal é detestável para o Deus de Israel, e quando os reis se tornarem verdadeiros pais adotivos, eles, de outra forma, fornecerão o ouro de Sabá e a oferta voluntária de sua piedade. 2. Mas há outras igrejas que estão fazendo ameias para si mesmas. Estas podem ser encontradas entre nós, assim como em outras denominações. Há igrejas que fazem ameias com a riqueza de seus membros. É uma congregação respeitável, uma igreja muito respeitável, os membros são, em sua maioria, ricos. Eles dizem, dentro de si mesmos, somos uma igreja forte e rica, não há nada que possa nos ferir, podemos permanecer firmes. Você descobrirá que onde quer que essa ideia possua mente, as reuniões de oração serão mal frequentadas, eles não acham necessário orar muito para manter a causa. Se uma nota de 5 libras for necessária, diz um irmão, nós podemos dar. Eles não acham necessário ter um pregador para reunir a multidão, eles são fortes o suficiente em si mesmos. Eles são uma corporação gloriosa de personagens quietos, eles gostam de ouvir um pregador de sala de estar, eles achariam abaixo de sua dignidade desfrutar de qualquer coisa que a população pudesse entender, isso seria uma degradação para sua alta e honrosa posição. Conhecemos algumas igrejas agora, seria invejoso apontar o dedo para elas, onde riqueza e posição são consideradas a primeira coisa. Agora, nós amamos ter riqueza e posição em nosso próprio meio, sempre agradecemos a Deus quando trouxemos entre nós homens que podem fazer algo pela causa da verdade, bendizemos a Deus quando vemos Aeschylus, que tinha abundância de ouro e prata, dando alguns de seus presentes aos pobres da família do Senhor, gostamos de ver os príncipes e reis trazendo presentes e se curvando diante do rei de toda a terra, mas se alguma igreja se curvar diante do bezerro de ouro, sairá o mandato, subam sobre os muros dela, mas não façam uma extremidade completa, tirem suas ameias, pois elas não são do Senhor. E a igreja cairá, Deus a humilhará, ele a derrubará de sua alta posição, ele dirá, ainda que você se sente sobre as rochas e construa sua casa entre as estrelas do céu, mesmo dali eu te arrancarei e esta mão direita te alcançará. Deus não quer que sua igreja dependa do homem e coloque confiança em príncipes. Maldito será tal pessoa, ele diz, será como uma charneca no deserto, não verá quando o bem vier, sua folha murchará e ele não dará fruto com perfeição. 3. Existem algumas outras igrejas que dependem de aprendizado e erudição. O aprendizado de seus ministros parece ser um grande forte, bastião e castelo. Eles dizem, por exemplo, o que esses pregadores incultos e não refinados fazem? De que servem? Gostamos de homens de argumentos sólidos, homens que dão uma grande quantidade de crítica bíblica, que podem decidir isso, aquilo e aquilo outro. Eles confiam em seu ministro, ele é sua torre de força, ele é seu tudo em tudo. Ele é um homem culto. Eles dizem, qual é a utilidade de alguém se opor a ele? Veja a quantidade de seu aprendizado. Por que seus inimigos seriam cortados em pedaços, porque ele é tão poderoso e culto? Nunca digam que desprezei o aprendizado ou o conhecimento verdadeiro. Vamos ter o máximo que pudermos. Agradecemos a Deus quando homens de aprendizado são trazidos para a igreja, quando Deus os torna úteis. Mas a igreja hoje em dia está começando a confiar demais no aprendizado, confiando demais na filosofia e no entendimento do homem em vez da palavra de Deus. Eu acredito que uma grande proporção de cristãos professos tem sua fé na palavra do homem, e não na palavra de Deus. Eles dizem,
Fulano de tal divino disse isso, aquele fulano de tal explicou lindamente aquela passagem, e deve estar certo. Mas qualquer igreja que fizer isso, Deus dirá: subam sobre os muros dela, não façam uma parede completa, tirem suas ameias, pois elas não são do Senhor. 4. Mas eu acho que a pior defesa que as igrejas têm agora é uma construção de terra de grande e extrema cautela. É considerado impróprio que certas verdades desagradáveis na Bíblia sejam pregadas, várias razões são dadas pelas quais elas devem ser retidas. Uma é porque tende a desencorajar os homens de virem a Cristo. Outra é porque certas pessoas ficarão ofendidas por conta dessas arestas do Evangelho. Alguns diriam: ó, mantenha-os afastados. Você não precisa pregar tal e tal doutrina. Por que pregar a graça distintiva? Por que a soberania divina? Por que a eleição? Por que a perseverança? Por que o chamado eficaz? Isso é calculado para ofender as pessoas, elas não podem suportar tais verdades. Se você lhes falar sobre o amor de Cristo, e a vasta misericórdia de Deus, e coisas assim, isso sempre será agradável e satisfatório, mas você nunca deve pregar uma lei profunda e investigativa, você não deve cortar o coração e lançar a lanceta na alma. Isso seria perigoso. Portanto, a maioria das igrejas está se protegendo atrás de um baluarte ignominioso de extrema cautela. Você nunca ouve seus ministros serem contrariados, eles estão bem seguros atrás da tela. Você ficará muito confuso ao dizer quais são as verdadeiras visões doutrinárias de nossos teólogos modernos. Acredito que você aprenderá em alguma pobre e humilde capela mais conhecimento doutrinário em meia hora, do que em algumas de suas capelas maiores em meio século. A Igreja de Deus deve ser levada mais uma vez a confiar na verdade pura, no Evangelho simples, nas doutrinas imaculadas da graça de Deus. Oh, que esta Igreja nunca tenha outro baluarte senão as promessas de Deus. Que Ele seja sua força e escudo. Que sua égide esteja sobre nossa cabeça e seja nossa guarda constante. Que nunca nos afastemos da simplicidade da fé. E quer os homens ouçam, quer se abstenham, podemos dizer, se todas as formas que os homens inventam, assaltarem minha alma com arte traiçoeira, eu as chamarei de vaidades e mentiras, e amarrarei o Evangelho ao meu coração. Segunda, agora, abordaremos o texto para o cristão, o verdadeiro Filho de Deus. O verdadeiro crente também tem uma propensão a fazer como a igreja faz, construir diversas muralhas, que não são do Senhor, e colocar sua esperança, sua confiança e sua afeição em outra coisa, além da palavra do Deus de Israel. 1. A primeira coisa, amados irmãos, da qual frequentemente fazemos uma fortaleza para nos escondermos, é o amor à criatura. A felicidade dos cristãos deve estar em Deus, e somente em Deus. Ele deve ser capaz de dizer: todas as minhas fontes estão em ti. De ti, e somente de ti, eu sempre tiro minha bem-aventurança. Cristo em sua pessoa, sua graça, seus ofícios, sua misericórdia, deve ser nossa única alegria, e nossa glória deve ser isso. Cristo é tudo. Mas, amados, somos muito inclinados por natureza a cavar para nós mesmos cisternas rotas que não retêm água. Há uma gota ou duas de conforto em algum lugar no fundo do jarro furado, e até que ele seque, não acreditamos que ele esteja quebrado. Confiamos nisso antes do que na fonte de águas vivas. Agora, sempre que qualquer um de nós tolamente fizer uma meia da criatura, Deus dirá às aflições: subam contra ela, tirem suas ameias, pois elas não são do Senhor. Há um pai, ele tem um filho. Esse filho é tão querido para ele quanto sua própria carne e sangue. Que ele tome cuidado para que essa criança não se torne muito querida para ele, para que ele não a coloque no lugar do Deus Altíssimo e faça dele um ídolo, pois tão certo quanto sempre que ele faz, Deus, por aflição, dirá ao inimigo: suba contra ele, tire suas ameias, pois elas não são do Senhor. Há um marido. Ele veste sua esposa, como deveria fazer. A Escritura nos diz que um homem não pode amar sua esposa demais. Maridos, amem suas esposas, como Cristo também ama a igreja, e isso é infinitamente. No entanto, esse homem procedeu a uma tola afeição e idolatria. Deus diz: subam contra ele, não façam um fim completo, tirem suas ameias, pois elas não são do Senhor. Fixamos nosso amor e afeição em algum amigo querido nosso, e aí está nossa esperança e confiança. Deus diz:
embora vocês tomem conselho juntos, vocês não tomaram conselho de mim, e, portanto, eu tirarei sua confiança. Embora vocês tenham andado em piedade, vocês não andaram comigo como deveriam. Subam contra ela, ó morte! Vão contra ela, ó aflição! Tirem essa meia, ela não é do Senhor. Vocês viverão de mim, vocês não se alimentarão, como Efraim, do vento. Vocês se apoiarão em meu braço, vocês não confiarão no cajado desses juncos quebrados. Vocês colocarão suas afeições nas coisas de cima, e não nas coisas da terra. Pois eu destruirei a alegria da terra. Enviarei uma praga sobre sua bela colheita. Eu farei as nuvens obscurecerem seu sol, e vocês clamarão a mim, ó Deus, tu és minha confiança, meu sol, minha esperança, meu tudo. Ó, que misericórdia é que ele não faça um fim completo, amado. Pode parecer um fim às vezes, mas não é um fim completo. Pode haver um fim para nossas esperanças, um fim para nossa fé, um fim para nossa confiança às vezes, mas não é um fim completo. Resta uma pequena esperança, há apenas uma gota de óleo na botija, há um punhado de farinha no barril, ainda não é o fim completo. Embora ele tenha tirado muitas alegrias e destruído muitas esperanças, embora muitas de nossas belas flores tenham sido murchas, ele deixou algo. Uma estrela brilhará no céu, uma tênue lâmpada brilhará daquela cabana distante, você não está completamente perdido, ó andarilho da noite. Ele não fez um fim completo, mas pode fazer, a menos que venhamos até ele. 2. Mais uma vez. Muitos de nós somos muito propensos a fazer ameias de nossa experiência passada, e a confiar nisso em vez de confiar em Jesus Cristo. Há uma espécie de autocomplacência que analisa o passado, e diz, lá eu lutei contra Apolion, lá eu escalei a colina com timidez, lá eu vadeei pelo pântano do desânimo. O próximo pensamento é, e que sujeito bom eu sou! Eu fiz tudo isso. Ora, não há nada que possa me machucar. Não, não. Se eu fiz tudo isso, posso fazer tudo mais que deve ser realizado. Não sou um grande soldado? Alguém me deixará com medo? Não, tenho confiança em minha própria destreza, pois meu próprio braço conquistou muitas vitórias. Certamente nunca serei abalado. Tal homem não pode deixar de pensar levianamente no presente. Ele não quer comunhão com Cristo todos os dias. Não, ele vive no passado. Ele não se importa em ter mais manifestações de Jesus. Ele não quer novas evidências. Ele olha para as velhas evidências mofadas. Ele faz da graça passada o pão de sua alma, em vez de usá-la como tempero para adoçar sua refeição. O que Deus diz sempre que seu povo não o quer, mas vive do que costumava ter dele, e está contente com o amor que ele uma vez lhes deu? Ah! Eu tirarei suas ameias. Ele clama por dúvidas e medos, subam aos seus muros, tirem suas ameias, pois elas não são do Senhor. 3. Então, novamente, às vezes confiamos demais em evidências e boas obras. Ralph Erskine não disse errado quando observou, fiquei mais ferido por minhas boas obras do que pelas minhas más. Isso parece algo como antinomianismo, mas é verdade, descobrimos isso por experiência. Minhas más obras, disse Erskine, sempre me levaram ao Salvador em busca de misericórdia, minhas boas obras frequentemente me afastaram dele, e comecei a confiar em mim mesmo. Não é assim conosco? Frequentemente temos uma opinião agradável de nós mesmos, estamos pregando tantas vezes por semana, participamos de tantas reuniões de oração, estamos fazendo bem na escola sabatina, somos diáconos valiosos, membros importantes da igreja, estamos doando tanto em caridade, e dizemos, certamente sou um filho de Deus, devo ser. Sou um herdeiro do céu. Olhe para mim. Veja que vestes visto. Não tenho de fato uma retidão sobre mim que prova que sou um filho de Deus? Então começamos a confiar em nós mesmos e dizemos, certamente não posso ser movido, minha montanha está firme e firme. Você sabe qual é a regra usual do céu quando nos gabamos assim? Porque a ordem é dada ao inimigo, subam contra ele, não façam um fim completo, tirem suas ameias, pois elas não são do Senhor. E qual é a consequência? Ora, talvez Deus nos permita cair em pecado, e a autossuficiência vai por água abaixo.
Muitos cristãos devem suas quedas a uma confiança presunçosa em suas graças. Eu concebo que o pecado exterior não é mais abominado por um Deus do que este pecado mais perverso de confiança em nós mesmos. Que nenhum de vocês jamais aprenda sua própria fraqueza lendo um livro negro de suas próprias apostasias. Mais desejável é o outro método de Deus quando ele envia a luz do Espírito ao coração e desenvolve nossa corrupção. Satanás vem rugindo lá, a consciência começa a gritar: homem, você não é perfeito. Todas as corrupções explodem como um vulcão que dormiu por um pequeno momento. Somos levados para as câmaras escuras da imagem, olhamos para nós mesmos e dizemos: para onde foram minhas ameias? Vamos para o topo da colina novamente e vemos que todas as ameias se foram. Vamos para o lado da cidade, todas elas se foram. Então vamos novamente para Cristo e dizemos: eu, o principal dos pecadores sou, Jesus morreu por mim. Nada trago em minhas mãos, simplesmente me agarro à tua cruz. O céu sorri novamente, pois agora o coração está certo, e a alma está na posição mais adequada. Cuidem de suas graças, cristãos. Terceira agora, para levar o texto ao jovem convertido, ao homem naquele estado de nossa história religiosa que chamamos de conversão a Deus. Todos os homens, por natureza, constroem ameias para si mesmos para se esconderem atrás. Nosso pai Adão nos deu como uma porção de nossa herança quando nascemos, ameias altas, muito altas, e gostamos tanto delas que é difícil separá-las. Existem diferentes linhas delas, muros multiplicados de fortificações, e quando Cristo vem para assaltar o coração, para levar a cidade pela tempestade, para tomá-la para si, há uma derrubada de todos esses muros diferentes que protegem a cidade. Na vanguarda da cidade de Mansou, franze a testa o muro do descuido, uma construção de alvenaria satânica. É feito de granito preto, e a arte mortal não pode feri-lo. Traga a lei, como uma picareta enorme, para quebrá-la. Você não pode derrubar um único navio. Dispare seus projéteis contra ele, envie contra ele todas as balas de canhão quentes que qualquer um dos 10 grandes morteiros dos mandamentos pode disparar, e você não pode movê-lo nem um pouco. Traga o grande ariete da pregação poderosa contra ele, fale com uma voz que pode acordar os mortos e fazer quase Satanás tremer, o homem se senta descuidado e endurecido. Por fim, um Deus gracioso clama: tire suas ameias, elas não são do Senhor. E com um olhar para baixo, a ameia desmorona. O homem descuidado se torna terno, a alma que era dura como ferro se tornou macia como cera, o homem que antes podia rir das advertências do Evangelho e desprezar a pregação do ministro, agora se sente e treme a cada palavra. O Senhor está no redemoinho, agora ele está no fogo, sim, ele está na voz mansa e suave. Tudo é ouvido agora, pois Deus tirou a primeira meia, a ameia de um coração duro e de uma vida descuidada. Alguns de vocês chegaram até aqui, Deus tirou isso. Eu sei que muitos de vocês, pelas lágrimas que brilham em suas bochechas, aqueles preciosos diamantes do céu, testificam que vocês não são descuidados. 2. O primeiro muro foi superado, mas a cidade ainda não foi tomada. O ministro cristão, sob a mão de Deus, tem que atacar o próximo muro, que é o muro da justiça própria. Muitos sermões pobres têm seus cérebros nocauteados no ataque, muitos deles são baionetados pelo preconceito, ao tentar atacar aquele bastião. Milhares de bons sermões são gastos em vão tentando fazê-lo balançar e tremer, especialmente entre vocês, pessoas de boa moral, filhos de pais piedosos e relações piedosas. Quão forte é esse muro com vocês? Ele não parece ser feito de pedras separadas, mas é tudo uma grande rocha sólida. Vocês são culpados, vocês são depravados, vocês caíram. Sim, vocês acreditam nisso, e fazem um elogio às Escrituras ao fazê-lo, mas vocês não sentem isso. Vocês são os humildes que se abaixam, como precisam, porque não conseguem se sentar eretos, mas vocês não são os humildes que se abaixam voluntariamente e sentem que são menos do que nada. Vocês dizem isso, você se chama de mendigo, mas sabe que é rico e abastado em bens, e não precisa de nada, em sua própria opinião. Quão difícil é invadir este muro! Ele deve ser carregado na ponta da baioneta do aviso fiel, não há como tomá-lo, exceto escalando corajosamente com o grito de pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus.
temos que usar palavras muito duras para derrubar sua justiça própria. Ai! E quando pensamos que está quase derrubada, logo é empilhada novamente na noite, os sapadores e mineradores do diabo logo saem para consertar todas as brechas. Nós pensamos que tínhamos carregado vocês pela tempestade, e provado que vocês estavam perdidos e arruinados, mas vocês se animam e dizem: não sou tão mau quanto pareço, acho que ainda sou muito bom. Temos, pela graça de Deus, que carregar esse muro antes que possamos chegar aos seus corações. 3. Assim, a muralha dupla é passada, mas outra ainda se opõe ao nosso progresso: os guerreiros de Cristo a conhecem pelo nome de autossuficiência. Ah, diz o homem, vejo que sou um pecador perdido e arruinado, minha esperança me enganou, mas tenho outro muro que posso melhorar. Posso construir e consertar. Então ele começa a empilhar o muro e se senta atrás dele. Ele transforma o pacto da graça em um pacto de obras. Ele pensa que a fé é um tipo de obra e que somos salvos por ela. Ele imagina que devemos crer e nos arrepender, e que assim ganhamos a salvação. Ele nega que a fé e o arrependimento sejam dons de Deus somente, e se senta atrás de sua autossuficiência, pensando: eu posso fazer tudo isso, ó. Dia abençoado quando Deus direciona seus tiros contra isso. Eu sei que abracei essa velha ideia por muito tempo com minhas latas, mas descobri que minhas latas não retinham água e deixei que tudo que eu colocasse acabasse. Veio um sermão eleitoral, mas isso não me agradou. Veio um sermão sobre lei, mostrando-me minha impotência, mas eu não acreditei. Pensei que fosse o capricho de algum velho cristão experimental, algum dogma dos tempos antigos que não serviria aos homens de hoje. Então veio outro sermão, sobre morte e pecado, mas eu não acreditava que estava morto, pois sabia que estava vivo o suficiente, e poderia me arrepender e me endireitar em breve. Então veio um forte sermão de exortação, mas senti que poderia colocar minha casa em ordem quando quisesse, que poderia fazê-lo na próxima terça-feira da semana tão bem quanto poderia fazê-lo imediatamente. Então eu confiava continuamente em minha autossuficiência. Por fim, no entanto, quando Deus realmente me trouxe a mim mesmo, Ele enviou um grande tiro que estremeceu tudo, e, eis que me vi totalmente indefeso. Eu pensava que era mais do que anjos poderosos e que poderia realizar todas as coisas, então me vi menos do que nada. Assim também todo pecador verdadeiramente convicto descobre que o arrependimento e a fé devem vir de Deus, que a confiança deve ser colocada somente no Altíssimo, e em vez de olhar para si mesmo, ele é forçado a se lançar aos pés da misericórdia soberana. Confio, com muitos de vocês, que 2 das paredes foram derrubadas, e, agora, que Deus em sua graça derrube a outra e diga a seus ministros: subam sobre os muros deles, tirem suas ameias, pois não são do Senhor. Talvez haja alguns aqui que tiveram suas ameias removidas ultimamente, e eles acham que Deus está prestes a destruí-los. Vocês acham que devem perecer, que não têm bondade, nenhuma esperança, nenhuma ajuda, nada além de uma espera temerosa de julgamento e indignação ardente. Agora, ouçam as últimas palavras: não façam um fim total. Deus faria um fim total de vocês se Ele não tirasse suas ameias, pois vocês então morreriam dentro dos muros da autossuficiência, mas Ele diz: não façam um fim total. Confiem, então, em seu poder e graça, pois Ele não os destruirá. Quarta da agora, por último, devo tomar esta passagem como ela diz respeito ao ímpio e ao pecador, finalmente. Quantos haverá no último grande dia que se sentarão muito confortavelmente atrás de certas ameias que eles construíram? Há um homem, um monarca: eu sou irresponsável, diz ele, quem alguma vez trará algo à minha responsabilidade? Eu sou um autocrata, não dou conta dos meus assuntos. Oh! Ele descobrirá finalmente que Deus é mestre dos imperadores e juiz dos príncipes, quando suas ameias forem retiradas. Outro diz: não posso fazer o que eu quiser com o meu próprio? E se Deus me fez, eu não o servirei. Seguirei minha própria vontade. Tenho em minha própria natureza tudo o que é bom, e farei o que minha natureza ditar. Confiarei nisso, e se houver um poder superior, ele me exonerará, porque eu apenas segui minha natureza. Mas ele descobrirá que suas esperanças são visionárias e sua razão é tola, quando Deus disser: a alma que pecar morrerá, e quando sua voz trovejante pronunciar a sentença: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno.
Novamente, há uma companhia de homens unidos de mãos dadas, e eles acham que resistirão ao Eterno. Sim, eles têm um plano para subverter o reino de Cristo. Eles dizem: somos sábios e poderosos. Nós nos fortificamos. Fizemos um pacto com a morte e uma aliança com o inferno. Ah! Eles pouco pensam no que será de suas ameias no último grande dia, quando as verão desmoronar e cair. Com que medo e alarme eles então clamarão: rochas, escondam-nos! Montanhas, caiam sobre nós! O que eles farão quando a ira de Deus sair como um fogo no dia de sua ira feroz, quando ele derreter suas esperanças e fazê-las passar, quando ele explodir todas as suas alegrias e obrigá-los a ficar nus diante de sua presença? Então eu imagino para mim mesmo, no dia do julgamento, um bando de homens que disseram na terra: nós confiaremos na misericórdia de Deus. Nós não acreditamos nessas religiões de forma alguma, Deus é misericordioso, e nós confiaremos na misericórdia. Agora, suponha, o que é impossível, porque sua ilusão será dissipada na morte, suponha que eles, no terrível dia do acerto de contas, estejam agachados na fortaleza da misericórdia sem aliança. O juiz abre os olhos sobre sua cidade e diz: anjos, subam em seus muros, façam um fim completo, tirem suas ameias, elas não são do Senhor. Então os anjos vão e demolem cada pedra dos baluartes. Eles cortam completamente toda esperança de misericórdia. Cada vez que eles dão o golpe, eles clamam: sem santidade nenhum homem verá o Senhor. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, mas vocês confiaram na misericórdia nua, vocês não a terão, mas terão justiça nua e nada mais. Depois, há outro grupo que construiu um castelo de ritos e cerimônias. De um lado, eles têm um enorme pedaço de granito chamado batismo e em outro eles têm a ceia do Senhor, e no meio eles têm a confirmação. Eles pensam que castelo glorioso eles construíram. Estamos perdidos? Pagamos o dízimo da hortelã, cominho e erva doce. Pagamos o dízimo de tudo que possuímos. Sabemos que a graça está nas cerimônias. Sai o Todo-Poderoso, e com uma palavra explode seu castelo, simplesmente dizendo: tire suas ameias, pois elas não são do Senhor. Homens e mulheres ímpios! O que vocês farão finalmente sem ameias, sem uma rocha para se esconderem, sem um muro atrás do qual se esconderem, quando a tempestade do terrível for como uma explosão contra o muro? Como vocês ficarão quando suas esperanças derreterem como sonhos arejados, como visões da noite que passam quando alguém acorda? O que vocês farão quando ele desprezar sua imagem, e quando todas as suas esperanças se forem completamente? O homem cristão pode ir embora com a reflexão de que suas ameias nunca podem ser tiradas, porque elas são do Senhor. Confiamos no amor eletivo de Jeová, Pai, Filho e Espírito Santo. Confiamos no sangue redentor de Jesus Cristo, o Filho eterno. Dependemos totalmente dos méritos, sangue e justiça de Jeová Tsidkenu, o Senhor nossa justiça. Estamos confiando no Espírito Santo. Confessamos que não somos nada de nós mesmos, que não é daquele que quer, ou daquele que corre, mas de Deus que mostra a misericórdia. Não reconhecemos um pedaço da criatura em nossa salvação nem um átomo de nós mesmos. Confiamos inteiramente no amor da aliança, na misericórdia da aliança, nos juramentos da aliança, na fidelidade da aliança, na imutabilidade da aliança e, descansando nisso, sabemos que nossas ameias não podem ser tiradas. Ó, cristão! Com essas paredes cercadas, você faz rir de todos os seus inimigos. O diabo pode te tocar agora? Ele só olhará para você e se desesperará. Podem as dúvidas e os medos tirar nossas ameias? Não, elas permanecem firmes e firmes, e nossos pobres medos são apenas como palha atirada contra a parede pelo vento, pois, embora não acreditemos, ele permanece fiel, e nem todas as tentações de um mundo pecaminoso, ou nossos próprios corações carnais, podem nos separar do amor do Salvador. Temos uma cidade, cujos muros são poderosos, cujos alicerces são eternos. Temos um Deus que diz: eu, o Senhor, aguardo, e a rego a todo momento, para que ninguém a machuque, eu aguardarei dia e noite. Confie, cristão, aqui, a salvação Deus designará para muros e baluartes. Cercado por estes, você pode sorrir para todos os seus inimigos.
Mas tome cuidado para não acrescentar nada a eles, pois se o fizer, a mensagem será: tire as ameias, elas não são do Senhor.